Olá pessoal, olá. Hoje vamos a mais uma live falando de fé. Agora para vermos o que é que a Bíblia fala com respeito ao ódio e à inveja, coisas que o mundo está cheio, não é verdade? Hoje não vou cantar louvor, gente, não vou cantar louvor, porque estou um bocadinho constipada e acho que é melhor não cantar hoje, está bem? Mas vamos falar vamos falar sobre as coisas que temos que falar. Há dias que não vem, é verdade, há dias que não vem aqui, sim. Mas hoje eu vim, é? Hoje eu vim. Portanto, vamos dar início com os versículos falar sobre ódio, que infelizmente é o que muita gente tem, ódio no coração, e por isso não consegue aceitar a alegria do seu próximo, ok? E estão sempre com vontade de apontar, com vontade de julgar e essas coisas todas. Portanto, vamos ver o que a Bíblia fala aqui com respeito a essa situação. A Bíblia, pessoal, ela diz que não devemos odiar pessoas. O ódio é um sentimento muito forte de aversão sem nenhum amor. Sem nenhum amor, não é humor, amor. Às vezes faz umas palavras, gente. Quem não ama o seu irmão não tem amor de Deus dentro do seu coração, pessoal. Quem não ama o seu próximo não tem. O ódio por outras pessoas é destrutivo e leva ao pecado. Isso é a realidade. Então podemos odiar. Bom, o que podemos odiar? O pecado, Deus odeia o pecado. E nós também devemos ter aversão ao pecado. Sim. Quem não ama o seu irmão, exatamente, não ama a Deus. Pronto. O pecado, Deus odeia o pecado. E nós também devemos ter aversão ao pecado. Quem ama a Deus não quer pecar, antes pratica o que é certo e agradável a Deus. Quando nós amamos a Deus, tentamos fazer aquilo que agrada a Deus, por mais que nos custe, por mais que nos cobre, mas nós tentamos. Não quer dizer que nós não falhamos, que nós não erramos. Quem me dera a mim nunca falhar e errar diante de Deus? Quem me dera? Mas erra-se, pessoal. Erra-se e erra-se muito. Tanto pode ser por palavras, como por atitudes, como por pensamentos. Bem? Vou ler aqui o primeiro versículo que fala sobre o ódio, que a Bíblia fala sobre o ódio. Vamos lá ver. Provérbios 10, 12 diz o seguinte: o ódio provoca dissensões, mas o amor cobre todos os pecados. Fala em Provérbios 10, 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Aqui em Levítico 19, 17 ao 18 diz o seguinte: não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Diz em Levítico 19, 17 ao 18. Infelizmente, o que nós vimos hoje, gente, no dia a dia, são pessoas que nós, muitas das vezes, pensamos que são nossos amigos. Na nossa frente, riem, brincam, elogiam
e por trás, pessoal, mordem, mastigam e etc, etc. Portanto, e porquê que fazem isso? Porque são pessoas infelizes. A pessoa que critica o seu próximo, que odeia, inveja, não tem parte com Deus. Não tem. Pode dizer que crê em Deus, que acredita em Deus, mas não tem parte com Deus. Ok? Aqui em 1 João 4 ao 20 diz o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E isto é mais que verdade, pessoal. Em 1 João 4,20 é o que está dizendo isto. Se vocês quiserem acompanhar, lógico que vocês podem fazer isso. Porque quando se fala em Deus, pouca gente vem ver. Porque as pessoas não gostam de ouvir falar disso, gente. Muita gente não gosta de ouvir falar. Por isso sofrem e continuam sofrendo e pensam que são os heróis. Todos nós necessitamos de Deus. Em todos os momentos, segundos, minutos, meu Deus do céu, segundinhos ali. Precisamos de Deus, mas cada um é livre de fazer o que quer. Portanto, vamos a outro versículo em Provérbios 15, 17. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que ter um boi gordo acompanhado de ódio. Isto aqui é para nós vermos o que o ódio traz à nossa vida. O que o ódio traz a cada um de nós, se nós praticarmos o ódio. Você, ao ser humano, pode enganar, mas a Deus você não engana. Nem você, nem ninguém engana a Deus, gente. Ok? Vamos a mais outro versículo. Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne não são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não são as minhas palavras, pessoal. É o que está escrito na Bíblia. Portanto, não diga, gosto muito do meu próximo e tal, mas se não tiver compaixão e se praticar umas destas coisas, você não herda o reino de Deus. Tá bom? Diz em Gálatas 19, 21. 19, 21. Portanto, há pessoas que fazem estas coisas e dizem que têm muita fé em Deus e fazem estas coisas. E porquê que fazem? Umas porque não têm conhecimento e outras que estão-se a tramar para isso. Eles querem curtir a vida. Portanto, curtem a vida. Mas depois, quando tiverem mal, não se queixem. Vamos lá. Provérbios 26 ao 24, 26, 24. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Portanto, pessoal, não adianta você fingir que é muito santo, que é muito verdadeiro, que é muito amigo. Porque Deus nos conhece por dentro e por fora. E a Deus ninguém engana. E onde diz isto é em Provérbios 26, 24 ou 26. Okay? Em 1 João 2, 9 ao 11, 1 João, versículo 2,
1 João, capítulo 2, versículo do 9 ao 11. Diz o seguinte: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem ama, odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quantas pessoas estão nesta situação, gente? Com ódio, mágoa uns dos outros. Isto é o que há mais, infelizmente. Portanto, que a Bíblia fala que larga e espaçosa é a porta que leva à perdição, estreita a que leva à salvação, e muitos passarão por portas larga e estreita, passarão muito poucos. Ok? João 15, do 18 ao 19. Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se você pertencesse ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu escolhi. Eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lógico, nós quando temos fé em Deus, pessoal, temos comunhão com Deus, não conseguimos agradar a todo mundo. É verdade. As pessoas lidam connosco, falam bem de nós na nossa cara e por trás vão cortar o máximo que podem. Portanto, temos de ter muito cuidado com quem falamos, muito cuidado com quem confiamos e muito cuidado com quem se diz amigo, ok? Vamos lá. Diz em João 15, 23, aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. É isso que diz em João 15, 23. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Aqui em Lucas 6, do 27 ao 28, diz o seguinte: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que maldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. É isto que nós devemos fazer, pessoal. Que todos nós devemos fazer. Não dá vontade quando nós enfrentamos alguém com hipocrisia, com ódio, que nós sabemos, temos o discernimento, que a pessoa não é sincera, que a pessoa mente, que a pessoa é falsa, pronto. Não dá vontade, às vezes, quando se nos picam, falam connosco, que nós, às vezes, dá aquela vontade, mas temos que ter calma. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, é contra as forças e potestades do mal. Ok? Aqui em Lucas 6, do 27 ao 28, diz o seguinte: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, vou repetir, façam bem aos que os odeiam, abençoem o que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. É esse amor que Deus quer ver dentro do nosso coração, para quando nós o buscamos na sinceridade de coração, haja uma resposta na nossa vida. Okay? 1 João 3, do 13 ao 15. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia a seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Em 1 João 3, do 3 ao 15. Isso é a realidade, pessoal. Portanto, não pense que Deus não o conhece ou não o conhece. Você anda fingindo, tentando parecer, ser aquilo que você não é, não adianta. Porque Deus lhe conhece por dentro e por fora e sabe o que vai dentro de si. Ok? Constipada, pessoal. Constipei. Vamos lá.
Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Aqui o falar perverso, muita gente diz, mas a Bíblia não fala palavrão. O falar perverso inclui o palavrão, pessoal. A pessoa que fala palavras torpes, perversas, ela atrai para ela uma maldição grande para a vida dela e para a vida da família dela, a ponto de a destruir se não houver um arrependimento e uma correção na vida. O palavrão traz maldição, pessoal, para você e para todos aqueles que o praticam. Ok? O palavrão traz isso. Vamos lá. Salmos 101, 3, 4. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Salmos 119, 104. Ganho o entendimento por meio de todos os preceitos. Por isso odeio todo o caminho da falsidade. Provérbios 6, 16. Provérbios 6, 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Olá, Dona Maria, boa noite. 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, beijinhos, Dona Maria, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus odeia isto. Diz em Provérbios 6, do 16 ao 19. Malaquias 2,16 diz o seguinte: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Estou um bocadinho constipada, Dona Maria. Um bocadinho constipada por causa do ar-condicionado. Estou constipada mesmo. Odeio homens que se cobrem com violência como se cobrem de roupas. Diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Isaías 61, 8 diz o seguinte: porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. É minha fidelidade, eu os recompensarei. Com eles farei aliança eterna. E estes são os versículos que falam sobre o ódio. Meu Deus, isto é muito chato, gente. O nariz entupido. Agora não se pode cantar, Dona Maria. Está o nariz entupido. Isto foi de uma inflamação no dente. Já fui arrancar 2 dentes. E atingiu-me o nervo. Vem dar aqui ao nariz. É estes nervos daqui. Portanto, que estava inchado, ainda está um pouquinho. E então faz estas situações serem assim. Mas vamos com calma. Tudo já deu certo. Não podemos desanimar por isso. Obrigada. Está mesmo entupido. Isto é... não é funfun nem gaitinha. Desentupo e depois ao fim de tempo volta a entupir outra vez. É assim. Vamos lá, mas não vamos parar. Já parei uns dias. Então, agora não posso parar. Não tenho que parar mais. Agora vamos lá aos versículos sobre a inveja. A inveja é uma atitude errada que leva a comportamentos pecaminosos. É verdade. E isso, há muita inveja nas pessoas, infelizmente, pessoal. A inveja é querer ter o que a outra pessoa tem,
ficando ressentido pelo bem da pessoa. E quem tem inveja não consegue se alegrar quando a outra pessoa é abençoada, e chega mesmo a odiar a pessoa por ela ter aquilo que ela cobiça, que a outra cobiça. E isso é o que há mais. Claro que vou. Já estou bem, Dona Maria, já estou bem. Outra coisa que quer dizer, em vez de ter inveja, devemos amar as pessoas. Eu falo isto muitas vezes nas minhas lives. Quem ama outra pessoa quer o seu bem, é ou não é? E não deve ficar com a inveja se não recebe as mesmas bênçãos. Tá bom? Vamos lá. O primeiro versículo que eu tenho aqui sobre falar sobre inveja é em Provérbios 14:3. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Eu não consigo, gente. Eu estou a transpirar, toca-me uma abanar. Eu queria abrir a janela além porque para não entrar a janela aqui, para não entrar corrente de ar. Foi, aqui também me ajudou isto. Tenho que ir buscar, gente. Um bocadinho. Opa, que porcaria. Oi, cães, cala. Outro versículo em Tiago 3,16. Pois onde há inveja, há ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. 1 Pedro 2,1. Portanto, livrem-se de todo o mal, de toda a maldade e de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda a espécie de maledicência. Em Provérbios 27:4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Em Gálatas 5:26 diz o seguinte: não sejam pecaminosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É o que fala em Gálatas 5:26. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Okay? Gálatas 5:19-21 diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdam o reino de Deus. Em Jó 5:2 diz o seguinte: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Em 1 Coríntios 3:4 diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha. Em Êxodo 20:17 diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, mas coisa alguma, nem coisa alguma que lhe pertença. Portanto, não cobiçarás, tem que fechar a porta porque o meu marido está a porta aberta e ele põe a televisão em altos berros. É que eu estou em live e uma televisão nisso. Isto, os homens andam sempre na caixa do nada, gente. Eu já posso abrir aqui um bocadinho.
Os homens andam sempre na caixa do nada. Vamos lá aqui agora, mais outro versículo. Epá, mas não posso abrir porque isto está e estou toda transpirada. Aqui em Tiago 4, 2 ou 3 diz o seguinte: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não podem. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Em Tiago 3,14 diz o seguinte: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e a ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Ok? Aqui é Marcos 7, 21 ao 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicidas, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a adversidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Portanto, é isto que acontece. O mal vem dentro do homem, não é Deus que coloca. Deus nos guarda, aqueles que são sinceros de coração e têm a sede e desejo de obedecer aos ensinamentos de Deus. Ok? Há pessoas que não ligam a isso, mas quando estão mal, lembram-se de Deus. Clamam logo a Ele. Infelizmente é assim, gente. É o que está a dar no mundo, mas isto está a acabar, gente. Está a acabar. Mas as pessoas pensam que não. É assim. Ninguém pode abrir a cabeça da pessoa e pôr lá. Olha, o José Coelho foi à caça hoje, caçou um coelho. O José Coelho passou aí, foi à caça hoje e arranjou um coelho. Hoje não é cantarola, pá. Hoje não é cantarola. Salmos 73, 21 ao 22. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, digo. Mas a minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Isto é o que nós vemos hoje no dia a dia, as atitudes das pessoas. Olha pessoas, pessoal, ser humano, a abandonar animais, cãezinhos, atam o focinho do cão, as pernas e ponham à beira da estrada para ver se vê um carro e pise e os mata. Essa gente que trata um animal mal não é ser humano, pessoal, é um bicho. Tem forma de ser humano, mas não é ser humano, é bicho. O coração dessa gente não é coração bom, é um coração de pedra. A pessoa não é feliz, não consegue ser feliz e não deixa ninguém ser feliz. Não dá carinho, atenção a ninguém, porque a pessoa já é infeliz, não tem luz, vive em trevas. Ok? Essas pessoas que fazem isso aos animais, é isso que são, tá bom, gente? São pessoas assim, com mau coração, sim, tá bom? Cada um dá o que tem, isso é a realidade, tá bom? Se eu plantar feijão, não vou colher fava, é verdade ou não? Lógico. Aquilo que eu planto, eu colho. Salmos 37, 1 ou 3. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão. Olá, Alexandra. Como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Isto eu tenho falado muitas vezes nas minhas lives, pessoal. As nossas atitudes, os nossos pensamentos e o nosso palavreado é que nos pode abençoar, amaldiçoar ou
trazer as coisas boas ou ruins, exatamente. Porque a nossa vida é consoante aquilo que falamos, pensamos e fazemos. Agora há gente que não acredita, pessoal, eu não posso abrir, como disse, há pecado, posso abrir na cabeça da pessoa e colocar isso lá dentro. Portanto, sofrem. Lógico. Todos nós passamos momentos difíceis, não há ninguém que não passe. Mas com Deus somos mais do que vencedores. Em Provérbios 3, 31 ao 32 diz o seguinte. Estamos a falar dos versículos sobre a inveja. Já falámos dos versículos sobre o ódio e agora estamos a falar dos versículos sobre a inveja. Em Provérbios 3, 31 ao 32 diz: Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Ok? Em Provérbios 24, 19 diz o seguinte: Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. Pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Entendeu? Em Provérbios 24, 19, 20. Vou repetir, ok? Não se aborreça por causa dos maus, não tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Romanos 13, do 13 ao 14. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Isto é uma grande mensagem para você que tem dito: Fátima, eu namoro, tenho uma namorada ou tenho um namorado. Também os senhores perguntam, e as senhoras também. E eu faço vida com ele, como vou me encontrar com ele ao fim de semana, fico o fim de semana com ele e as outras depois venho embora. Eu saio, depois ele vai à vida dele e vou à minha durante a semana, fica na casa dele e fico na minha. Vocês que fazem isso, pessoal, vocês estão em pecado com Deus. Você não tem nada a ver com Deus. Porque Deus não vive em idolatrias. Deus não vive, não faz parte de pessoas que andam em idolatria, que andam em prostituição, que andam em coisas dessas, enganos no pecado, pessoal. Depravação, desavença, inveja. Imoralidade, é isso, imoralidade sexual. Pessoas que praticam estas coisas não têm nada a ver com Deus. Ok? Até como é que eu posso, para ter algo a ver com Deus, como eu faço? Entrega a Ele a sua vida nas mãos dele e faz do Senhor o teu único Deus e Salvador da sua vida. E ame-o em primeiro de tudo e depois a você e depois a sua família. E não volta a fazer aquilo que desagrada a Deus, a fazer essas coisas. Se corrija. Porque você pode ter essas atitudes, conhecer um namorado ou uma namorada e dormir com ela, passar um mês, 2, 3, aquilo é um amor grande. Mas isso não dá certo. Não vai dar certo. Porque isso não foi Deus que colocou ele na sua vida ou ela. Isso foi as obras do mal. Foi o mal que colocou para destruir a sua vida. Ai, Fátima, mas eu acredito muito em Deus. Pode acreditar em Deus. Mas se você anda no pecado, você anda a fazer a vontade do mal e não do bem. Ok? Pronto. Tem que se corrigir. Tá bom? Está respondido? Pronto. Aqui em Tito 3, do 3 ao 6, diz o seguinte. Houve tempo
em que nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade, o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá bom? E isto é as coisas que eu tinha aqui para falar, os versículos sobre ódio e inveja. É o que o mundo está cheio, pessoal. O ser humano está cheio disso. O mundo. Você que anda nessas coisas do mal, gente, nessa anda errada, se corrija, porque Deus a ama, ou o ama. Eu quero fazer feliz, quero fazer filho dele. Quero que você seja um filho ou uma filha dele, adotiva. Ok? E para você ser filha de Deus, você tem que ser sincera. Não quer dizer que você nunca mais vai falhar, nunca mais vai pecar, nunca mais vai errar. Lógico que erra, eu também erro, gente. Não pensem que eu não erro. Eu erro sim. E aquilo que eu falo para vocês, eu falo para mim também. Porque eu não me considero melhor que vocês. Lógico que posso não falhar nas mesmas coisas que vocês falham. Mas falho de outras formas, gente. Falho de outras formas. Quem me dera a mim que eu não falhasse. Vivia mais super feliz ainda. Portanto, pessoal, pensem, analisem e ponham em prática a fé, o amor em Deus acima de tudo. Porque Deus, ele está vivo e está de braços abertos para todos aqueles que buscam na sinceridade de coração e se tentam corrigir obedecendo aos ensinamentos do Senhor Jesus, que é amar o próximo, não odiar, não invejar, não maldizer, não tratar mal e fazer o bem. Ok? É isso que Deus quer. Portanto, meus amores, vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem. Espero ter ajudado. Não me levem a mal de eu falar as coisas que tenho que falar. A gente não é por mal. Você que pratica essas coisas. Não é por mal, mas a gente tem que falar a verdade, tá bom? Porque isso está aqui escrito na Bíblia, eu tenho que falar, tá bem? E responder às perguntas, exatamente. Portanto, vamos em frente e desejo um resto de uma noite, uma ótima noite de sexta-feira para vocês e um bom fim de semana fantástico. E que Deus vos abençoe grandemente em tudo aquilo que vocês desejarem na vossa vida. Mas para isso, seja sincero, tenha caráter e amor no seu coração para com Deus e para com o próximo. Tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. Beijinhos, fui!